Vamos ler Atos 10. Eu escutei isso essa semana, não isso que eu vou falar com vocês, mas eu escutei uma palavra essa semana de direcionamento de uma pessoa e isso falou muito comigo. E eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Deus não escuta só as nossas orações, ele vê as nossas ofertas, né? Porque Deus conhecia, falava de Cornélio pela sua família, temente a Deus, que dava muitas esmolas e orava continuamente. Então, Deus está vendo as ofertas que a gente dá e está vendo as orações que a gente faz. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Amém? O que foi ministrado para mim essa semana foi exatamente a fala de Pedro. Eu sou o homem a quem vocês estão esperando. Eu fiquei pensando sobre isso, mas eu não fiquei pensando sobre a atitude de Pedro. Pedro estava em Jope, né? Jope era uma cidade portuária, né? Todo mundo sabe que aonde tem um porto tem prostituição, baderna, bagunça e parará. As enciclopédias dizem que os judeus ortodoxos não gostavam de Jope, mas Jope foi o lugar onde os peregrinos chegavam para ir para Jerusalém nas festas. Então, sempre chegava por Jope. Lá em Jope foi onde Dorcas foi ressuscitada, né? Uma mulher que costurava e todo mundo amava ela e tal. Lá em Jope também foi onde Jonas comprou o seu ticket para fugir de Deus. Deus manda ele para o lugar, ele compra e vai para outro lugar. Então, muitas coisas aconteciam em Jope. E a Bíblia diz que Pedro estava em Jope. E aí Pedro tem uma visão, né? Mas ele não sabia o que era aquela visão. Marcos gosta muito dessa parte da Bíblia porque fala: coma.
E Pedro fala: "Não", mas é Deus que está falando com Pedro e ele hesita, né, e a Bíblia diz que Deus fala 3 vezes com ele, assim como Deus falou com ele 3 vezes lá atrás, né. Então, Pedro fica: "Não, não vou. Não, não vou fazer", até que ele entende, só que ele fica reflexivo: "Que visão é essa? O que Deus quer falar comigo?". E aí chegam os 3 homens de Cornélio. E ele fala assim, Deus fala: "Ó, só vai". Deus, como sempre, não explica o que vai acontecer no final. Ele simplesmente fala: "Pedro, vai com esses homens". Mas quem são esses homens? Da onde vêm esses homens? O que Deus quer fazer? Pedro não sabe de nada. Mas quando os homens perguntam, ele desce e fala: "Sou eu". Por que que ele sabia que era ele? Porque Deus já tinha falado para ele lá atrás: "Esses homens estão te procurando". E ele fala: "Então sou eu". E o que é interessante que até aqui, somente os judeus estavam sendo convertidos. Até que esse momento, Deus não tinha ainda falado com os gentios. Mas Deus pega Pedro, um cara duro, né, um cara difícil, Pedro era um cara difícil, e começa a pregar o evangelho aos gentios através de Pedro. Deus começa ali em Atos 10 quebrar muros. Mas Deus sabia que Pedro não ia dar conta disso. E aí o Senhor põe Paulo no meio do caminho para fazer esse serviço. Mas a primeira pessoa que pregou para um gentio foi Pedro. Tanto que depois Pedro tem que ir até os irmãos da igreja e contar por que, que ele estava se associando a um gentio. É muito estranho a forma religiosa de pensar. Porque a forma religiosa faz com que a gente construa muros em volta da gente e faz com que a gente creia que outras pessoas não podem mudar a partir do poder de Deus. Nesse momento, existe muita gente boa que faz coisas boas, mas não tem Deus, assim como Cornélio. Cornélio era um homem religioso. Existe um monte de gente religiosa que não conhece o evangelho, que está esperando que a gente quebre esses muros para que a gente fale com eles sobre Jesus. E eu fico pensando, Deus podia ter escolhido João. João era muito mais amável, muito mais dócil, muito mais legal, assim como ele diz, né? Ele mesmo se autoconjuntura como o homem que Jesus amava. Mas Deus escolhe Pedro para fazer aquilo. Se eu vou escolher alguém para falar do amor de Deus a outra pessoa, eu não sei se eu escolheria Pedro. Porque talvez ele já chegasse dando na pança. Mas o que que aconteceu? Deus não falou para Pedro o que ele ia fazer lá. Deus apenas promoveu a visão e disse: apenas me obedeça. Eu acredito que nessa caminhada com Jesus, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que Deus conhece como nós somos. Ele conhece os nossos preconceitos e a nossa resistência. Deus começa uma revolução a partir de uma oração. Pedro está com fome, a comida não ficou pronta, vou subir e vou orar. E aí Deus começa uma revolução. A partir daquele momento, Deus começa a falar sobre o evangelho aos gentios. Deus sabia da resistência de Pedro, Deus sabia que Pedro, qual que é que a gente fala? Mas eu não sei evangelizar, mas eu não sei orar, eu não sei fazer. Deus sabia que para Pedro ia ser muito difícil ir na casa de um não-judeu falar de um Deus a qual ele conheceu, a qual ele tocou, a qual ele amou. Mas os muros do evangelho estão chegando em todos os lugares. Antes, Jesus já tinha falado com o samaritano.
Como que eles não entenderam que a palavra não era só para eles? Como? Como que foi isso? Jesus sentou com uma samaritana, um povo odiado pelo judeu, uma mistura de raça. Jesus libertou a samaritana de uma vida promíscua, né? Porque até hoje, para mim é muito difícil ter que explicar para as pessoas que a amásia não é casamento. Se fosse casamento, Jesus não falava para a samaritana: este não é seu marido e nem os outros 4. Ok? Então, assim, Jesus liberta ela dessa vida promíscua dela, ela vai até a Samaria, fala de Jesus e Jesus salva todo mundo ali. Pedro não tinha entendido, mas Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você vai com eles. Para onde? Igualzinho à oração feita por Abraão. Abraão, pega as suas coisas e vai. Para onde Pedro estava indo? Pedro estava indo quebrar muros e levar o evangelho aos gentios. A gente sempre lembra que Paulo foi chamado para o evangelho aos gentios, mas quem quebrou esse muro, quem carpiu essa roça foi Pedro, não foi Paulo. Paulo chegou, Pedro já tinha feito uma revolução através de uma oração. Deus vai prover para nós os recursos para a gente transformar uma oração em uma ação. Porque Deus fez isso com Pedro. Deus pegou, o cara estava lá em Cesareia, não era nem em Filipos, Cesareia de Filipos, lá em Cesareia, longe de Jope. Mas como eu vou? Deus mandou 3 pessoas para te levar. E Pedro chega lá. Quando chega, instrui Cornélio. Eu imagino Pedro olha assim e fala: essa casa não é de judeu, é de um romano, é de italiano. Essa casa não é de judeu. Eu não posso. Ele fala isso. Ó, é certo que a gente não pode ter parte com os gentios, mas daí eu fico imaginando Pedro entrando, desconfiado, né? Como a gente entra na casa de algumas pessoas meio desconfiado assim, né? Será que ela vai matar nós aqui e tal? E aí Pedro entra, estava em perseguição também, aí Pedro entra. Daí ele falou: "Eu não posso ter parte com você, você não é judeu". Ele falou: "Mas Deus falou". Ele: "Então é isso". Esse é o sonho, essa é a revelação. O evangelho chegou aos gentios. Qual era a revelação para Pedro lá atrás? Coma porque eu fiz puro. Deus pode fazer pura todas as coisas. A segunda coisa que eu acho que Deus fez com Pedro, e até então ninguém entenderia, é que Deus opera na gente e através da gente. É interessante como Deus tem um plano, que começa-se com uma oração. O que que é uma oração? Uma conversa. A gente sempre fala isso lá em casa. O que que é uma oração? Conversar com Deus. E aí Deus conversa com Jesus e com o Espírito Santo e fala: vamos fazer uma galera para ser nossa família? Vamos ter uma família grande? E aí ele cria o mundo, cara, de uma conversa entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus opera e cria o mundo. Como de Gênesis, ele cria o mundo, luminares, céus, terra, embaixo da terra, mar. Eu estava olhando esses dias um vídeo da como que, né, os continentes foram se separando e a muralha assim de Santos, né, aquela muralha que quando você desce a serra pela Anchieta, você consegue ver. E aí o geólogo estava mostrando que quando você pega o outro continente e junta, encaixa certinho a muralha com o outro continente. Que quando Deus falou, né, separa-se as terras e as águas, que abriu certinho, certinho. Se juntar, é um quebra-cabeça. Diante de uma oração entre 3 pessoas divinas, haja luz e houve luz.
São diante de oração que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Só que a gente precisa estar aberto para o que Deus quer fazer em nós. A gente precisa fazer que nem Pedro. Vamos, Pedro. Ah, tá bom, Deus falou que é para ir, eu vou, mas para onde? Não sei. Eu estava falando com o Marcos esses dias, fez 11 anos esse ano que eu estou na MPC. Nem parece que foi uma caminhada de 11 anos. Nem parece. Passou tudo muito rápido. Sabe por quê? Eu abri meu coração. Eu abro meu coração para que tudo que Deus fala: "Vamos fazer", vamos fazer. É engraçado que lá em Jope, 2 pessoas foram chamadas, Pedro e Jonas. Pedro respondeu, Jonas não. Não é interessante isso? Do mesmo lugar, Deus chamou 2 pessoas para fazer o quê? Para pregar para quê? Para um gentil. Porque Nínive era inimigo de Israel. E aí Deus fala para Jonas: ó, vai para Nínive, salvar Nínive. Jonas, egoísta, religioso, não quis fazer uma revolução. O que, que ele fez? Lá em Jope, ele comprou uma passagem para outro lugar. E Pedro está lá em Jope e Deus fala: faça, não torne impuro o que eu fiz puro. Vá, sem entender nada. E quando ele responde, e Jonas não, Deus faz uma revolução. Mas a verdade é que Deus está procurando homens e mulheres que respondam ao que ele está fazendo no mundo. E a gente acha que é, sei lá, em outro continente. Não, é aqui, gente, é agora. É sobre essas pessoas que passam em frente à igreja. É sobre os nossos colegas de trabalho, é sobre as pessoas que a gente atende no dia a dia, é levar o evangelho. Ah, mas não pode. Quem disse que não pode? Porque Pedro achava também que não podia. Nós estamos tornando nossas vidas muradas porque as pessoas estão condizendo a gente o que fazer. Nós estamos todo o tempo sendo condicionados a não falar do amor de Deus, porque a gente tem que respeitar o outro. Nós estamos chegando no porto de Jope e comprando passagem para outro lugar. Ai, não pode. Ai, lá no serviço não pode. Ai, nada pode? Pode. Por quê? Porque Deus chamou Jonas e Pedro para fazer a mesma coisa. E Pedro respondeu. Se não é para falar, então para que estamos aqui? Porque amamos a Deus. Começa-se com uma oração, haja luz. Começa-se com o homem. Deus fala a Eva. Deus fala a Caim. Deus fala a Noé. Deus fala a Abraão. Deus fala a Isaac. Deus fala a Jacó. É sempre uma oração. As revoluções começam com uma oração, começa com uma direção, começa com uma pessoa, depois vai para 2 pessoas. Eu não sei se você sabe, mas nós somos os gentios. Se o evangelho ficasse só entre os judeus, nós não estaríamos aqui essa manhã. Pedro quebrou um muro de milhares e milhares e milhares de anos e nós estamos aqui. Deus fala aos profetas, Deus fala a Samuel, Deus fala a Ana. Deus fala com Saul. Deus fala com Davi. Deus fala com Daniel. Deus fala o que tem que fazer, como fazer, onde fazer. Deus está falando, nós estamos cheios de preconceitos. Eu fui ministrada essa semana sobre eu sou o que vocês estão procurando. Eu sou a pessoa que você está procurando. O mundo está procurando alguém para levar uma palavra para eles. Nós somos essa pessoa. Nós temos que quebrar a barreira do medo, da angústia, da covardia.
Na hora da evangelização, na hora de falar para o outro, quando o outro começa a contar uma história triste e você fala: "Cara, não é isso que Deus tem para você, eu não acredito em Deus". Então prova para ver se ele não existe. Prova! Nós não somos audaciosos na hora de falar do amor de Deus. Nós não temos experiências de audácia para falar no amor de Deus. Porque lá no fundo a gente tem medo de estar vendendo uma religião para o cara, mas não é. Nós precisamos, seja onde for, mostrar quem a gente é. É interessante quando Pedro volta, as pessoas querem saber: o que você estava fazendo na casa do italiano, Pedro? O que você estava fazendo lá? E ele fala: Deus me disse assim, 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 e eu fui. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque Deus disse e assim a gente faz. É engraçado porque o evangelho, ele é sempre revelado numa revolução. Pode não ser uma revolução para nós. Parece muito simples, mas dentro da pessoa, aquilo está se transformando numa coisa sensacional. Mas Deus nunca vai revelar a nós o negócio na hora. Nunca, meu irmão. Nunca. Deus só revela o que ele vai fazer é no caminho. A gente escuta, a gente obedece e a gente caminha. Foi assim com Abraão. Sai, mas sai para onde? Sai para fazer o quê, Deus? Sai e vai, que eu vou te mostrar o caminho. Uma coisa é o que a gente está planejando, outra coisa é o que Deus está planejando. Uma coisa é o que você está querendo fazer, né? Diz lá em Provérbios que é do homem planejar. A gente já está planejando o que vai fazer amanhã. A gente já está planejando que vai ter Santa Ceia. A gente já está planejando um monte de coisa. Mas tudo só vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. É de Deus que vai vir a resposta. É de Deus, não é minha resposta. Não é o que eu quero. Os planos de Deus, como diz o hino, são maiores que os nossos. Deus tem um plano desde a fundação do mundo. E nós queremos fazer os planos que a gente tem, né? É interessante que essa revolução do evangelho no livro de Atos, ela começa por duas orações. Cornélio orando com Deus e Pedro orando com Deus. Olha que delícia. Deus fala com Cornélio. Cornélio fala: "Ok, Senhor". Alguém que responde: "Ok, Senhor", é porque reconhece a voz, né? Que reconhece a voz. E aí Deus fala para Pedro, e Pedro fala: "Tá bom. Vai, Pedro, desce que esses caras vão te levar". Tá bom, Deus. E a gente sempre reticente, né. Quantas vezes Deus ora a gente ora e Deus põe uma impressão no nosso coração, e aí a gente fala assim: "Ai, será?". Mas a partir daquela impressão pode se tornar uma revolução, mas a gente é covarde demais em obedecer. Parte do que Deus está fazendo está claro, porque a gente está vendo, mas a outra parte a gente não sabe. Parte do que Deus estava fazendo aos gentios estava claro, mas Pedro ainda não sabia o que Deus estava fazendo, o que Deus ia começar a fazer. É sensacional, porque quando você lê as cartas de Paulo, você vê o quanto Deus trabalhou. A única carta escrita para os judeus convertidos é Hebreus. Todas as outras cartas são de gentios, e os gentios estão fazendo coisas maravilhosas. Porque você lê, Paulo está falando assim: a igreja na casa de fulano, a igreja na casa de ciclano, a igreja manda um beijo para fulano de tal, manda um beijo para fulano de tal, olha a igreja na casa de fulano. A igreja está crescendo a partir dos gentios. E isso começou em uma oração de Deus para Cornélio e de Deus para Pedro.
A revolução começa a partir do nosso chamado. Tá claro para você o que Deus tem para fazer? Não, mas a verdade do evangelho é que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Essa é a verdade do evangelho. Eu aprendi nessa caminhada minha nos últimos 10 anos, eu aprendi que o que eu sei hoje é o suficiente. Eu aprendi. O que que Deus tem para hoje? É hoje. O que que Deus tem para amanhã? Maná, é amanhã. Eu escutei um testemunho essa semana de uma pastora muito querida minha que ela falava assim, que se ela tivesse naquela época, ela ia ser a pessoa que ia guardar o maná. Porque ela sempre foi muito rica, a família muito rica, e ela casou com um cara que não era muito rico, e aí eles foram para a missão. E quando chegaram na missão, ela ficou meio perdida, porque sempre tem, depois não tem. E aí ela falou assim: "Eu seria a pessoa que guardaria o maná para amanhã". Na verdade, meus irmãos, todos nós seremos a pessoa que guardaria o maná para amanhã. Porque a gente acha que amanhã pode ser que Deus não responda. Mas tudo que está submetido à vontade de Deus, acontece. A gente põe áreas na vontade de Deus, mas é o homem todo que tem que ser colocado à vontade de Deus. A gente tem que parar de ser ansioso e a gente tem que começar a ser fiel. Se Deus falou, permaneça. Se Deus falou que é para fazer, faça e permaneça. Seja fiel ao que Deus revelou a você. Se Deus falou que é assim, é assim. Vai se desdobrar no meio do caminho. Mas se tem uma coisa que Deus faz, é não descumprir as suas promessas. Ele faz, ele fala, ele faz e ele continua fazendo. Deus jura por ele mesmo. Legal quando você lê isso na Bíblia, né? Eu juro por mim mesmo. Por quê? Porque não há outro nome a quem Deus possa jurar. Eu juro por mim mesmo que eu vou fazer isso. Deus está jurando, mas quem vai fazer isso, Deus? Eu mesmo, eu juro por mim. Me dá uma prova, eu juro por mim. Só quem é chamado por Deus entende do que eu estou falando, porque Deus vai fazendo na caminhada e você vai ficando com medinho, e aí agora? Como que isso vai acontecer? Não interessa como. Essa foi a pergunta de Maria para o anjo, né? Falou assim: Maria, você vai engravidar e vai dar à luz a um filho e ele vai ser chamado Emanuel. Ah, tá bom. Quando isso aí vai acontecer? Como que vai ser esse negócio? Não interessa como vai ser. Vai ser. Por quê? Porque Deus disse que vai ser. Mas Deus só vai agir através da humanidade. Dá para agir sem? Dá. Mas, em toda a revolução na Bíblia, Deus usou homens e mulheres cheias dele para que as revoluções acontecessem. Gente que escutou e obedeceu o chamado de Deus. Toda a Bíblia, você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é uma conversa com Deus, sobre coisas que Deus está fazendo e como ele está fazendo. Todo lugar que você vê é gente obedecendo, caminhando, indo, avançando, avançando. Como que você está avançando? Não sei, Deus está avançando. Olha, meu irmão, nos últimos meses eu recebi muitas profecias. Profecias bem terríveis e que eu falava: "Tem misericórdia de Jesus", e outras que dava de acordo com o que Deus está falando. O que que acontece com uma profecia? A profecia, ela é apenas para confirmar, diz a Bíblia, uma coisa que Deus já falou com você. É aquele acalentazinho no coração, você precisa de uma resposta e Deus vai. E eu falava com a Marinês ontem que eu recebi uma profecia assim: "Olha, Deus vai te levar em lugares tão grandes que o pastor vai ficar até com inveja". Aí eu falei para a pessoa assim, falei: "Cara, você não está entendendo". Falei mesmo, falei: "Você não está entendendo.
Eu faço o que faço porque o Marcos me libera a fazer. Eu sou quem eu sou porque o Marcos é quem ele é. Não foi isso que Deus falou no meu coração. Falei mesmo para a pessoa, falei: "Não, você não está entendendo. Eu e o Marcos, a gente tem uma parceria de missão. Ele me libera e eu vou. A vida é uma parceria uns com os outros. Deus está nos liberando a fazer coisas novas. Amém. Deus está nos liberando a pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Deus está homem nenhum pode parar. E não é como que pode eu ter inveja do outro que está pregando evangelho? Isso não existe. Nós somos parceiro. Nós vamos caminhar e Jesus vai voltar e nós vamos sentar no grande banquete. Isso vai ser sensacional. Lembrava que tinha falado com o Felipe. Tem um monte de gente que fala assim: "Ah, um dia você falou", eu falo: "Nossa, é mesmo que eu falei isso?". Nem eu acredito. Esse negócio aí saiu da minha boca, né. Por quê? Porque é importante o que eu falei? Não, é importante o que Deus está fazendo e Deus quer fazer, Deus quer fazer, né. Mas eu acredito que essas orações, elas só vingam por causa de uma coisa: santificação. Santificação. Assim como a gente ora ao Senhor, as nossas conversas elas têm que ser santas. E nós temos que ter DNA de filho. A gente tem que saber quem a gente é. Tem uma conversa de Samuel, eu me fiquei olhando esses dias essa conversa, né. O povo quer um rei. Até então o rei era Deus e Samuel o porta-voz. O povo quer um rei. "Não, como outras nações, eu quero um rei. Eu quero um rei". E aí, Samuel fala: "Tá bom, vai lá, traz Saul, escolhe Saul, ó, tá aqui o rei que vocês escolheram, só que agora não conte mais comigo". Olha que delícia, né. Aí Samuel falou assim: "Ó, não conte mais comigo, até hoje". Aí Samuel fala: "Até hoje, Deus foi o seu rei e eu fui representante, e vocês não têm nada para falar contra mim". Isso é evangelho. Tem um monte de gente que quer rei na terra, quer um pastor que é rei, quer um pastor que é assim, quer um pastor que é assado, quer uma igreja assim, quer uma igreja assada, mas quando você vai pedir para o cara prestar conta, ele não sabe o que prestar porque ele não presta. Mas você, quando tem alguém acessível, ele pode olhar e falar assim: "Ó, até hoje eu liderei vocês e vocês não têm nada para falar contra mim". É isso que Deus quer de nós. Quem são vocês? Nós somos filhos e vocês não têm nada para falar contra mim, porque eu sou íntegro na presença do Senhor. Guarda uma coisa na mente de vocês: o que começa bem, termina bem. Não importa como começou, o importa é como terminou. Qualquer coisa, só importa é como termina. Se terminar com integridade, é de Deus. É de Deus. Então, santificação.